Para um momento e pensa comigo. Quantas noites você já passou olhando para o teto, se perguntando se suas orações estão chegando ao céu ou se estão batendo no forro e voltando? Essa sensação de vazio, de silêncio ensurdecedor, onde parece que até o próprio Deus decidiu tirar férias da sua história. Eu sei exatamente como é essa dor, porque há algo devastador no silêncio divino. Não é a ausência de som, é a ausência de sinais. É acordar todo dia esperando um milagre e ir dormir todo dia com a mesma realidade. É orar com fervor e receber como resposta apenas o eco da própria voz. E aqui está a verdade que ninguém te conta. Você não está louco por se sentir abandonado. Você não está fraco por questionar. Você está sendo humano diante do mistério mais incompreensível da fé, o timing de Deus. Deixa eu te contar sobre um jovem que conheci há alguns anos. Vamos chamá-lo de Marcos. Aos 28 anos, Marcos tinha tudo planejado. Carreira promissora, noivado marcado, sonhos alinhados. Era aquele tipo de pessoa que fazia tudo certo, seguia todos os protocolos da fé, dizimava religiosamente, participava de todos os cultos. Até que a vida dele desmoronou. Primeiro foi um emprego, uma reestruturação que o colocou na rua do dia para a noite. Depois foi o relacionamento. A noiva que decidiu que não queria mais esperar por tempos melhores. Em 6 meses, Marcos passou de promessa a problema, de futuro promissor a presente incerto. Quantas vezes você já se sentiu como Marcos? Como se Deus tivesse te colocado no banco de reservas da própria vida. A parte mais cruel não era nem a perda em si, era o silêncio. Era acordar toda manhã e não ouvir nada. Era clamar e não ver resposta. Era jejuar e não sentir movimento. Era como se Deus tivesse simplesmente parado de se importar. Mas aqui está onde a história fica interessante. E aqui está onde sua história também pode mudar de capítulo. Porque existe algo que chamamos de o silêncio antes da conquista. E não é coincidência que você esteja assistindo isso hoje. Não é casualidade que essa palavra tenha chegado até você neste momento. Há um propósito divino mesmo no que parece ser abandono divino. Você sabia que José passou 13 anos em silêncio antes de se tornar governador do Egito? 13 anos. Do poço à prisão, da prisão ao palácio, foram mais de uma década de aparente inatividade divina. 13 anos, onde parecia que Deus tinha esquecido do menino dos sonhos. A Bíblia diz em Isaías 55:8: Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Isso não é uma frase bonita para bordado. É uma realidade que vai explodir sua mente quando você realmente entender. Marcos não sabia disso naquele momento de desespero. Ele não conseguia ver que aquele silêncio não era indiferença, era preparação. Que aquele vazio não era abandono, era esvaziamento para um enchimento maior. Por que será que Deus permite esses períodos de silêncio? Não está ocupado demais para te ouvir. Está trabalhando demais nos bastidores para te responder superficialmente. O silêncio antes da conquista é como o silêncio antes da orquestra começar a tocar. Não é vazio. Está cheio de preparação, afinação, alinhamento. E quando a música finalmente começa, cada segundo de silêncio anterior faz sentido. Para um momento e pensa comigo. O que você faria diferente se soubesse que Deus está, neste exato momento, preparando algo que vai superar todas as suas expectativas? Como você viveria se tivesse certeza absoluta de que este período de aparente inatividade é, na verdade, o período de maior atividade espiritual da sua vida? A Bíblia nos diz em Abacuque 2:3, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim. Ainda que se demore, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Sua visão não morreu, seus sonhos não foram cancelados, seus milagres não foram arquivados. Eles estão sendo preparados com uma precisão que sua mente finita não consegue compreender. O silêncio que você está vivendo hoje é o silêncio antes da conquista, é o silêncio antes da colheita, é o silêncio antes da manifestação, é o silêncio antes do de repente de Deus explodir na sua vida. E quando esse momento chegar, e ele vai chegar, você vai entender por que demorou o que demorou. Vai agradecer por cada dia de silêncio que serviu para te preparar para um ruído tão grande que vai ecoar por gerações.
Quantas vezes você vai relembrar este dia como o dia em que parou de lutar contra o processo e começou a confiar no propósito? Porque Deus não está atrasado, nunca esteve. Ele está precisamente no horário dele. E o horário dele é sempre o horário perfeito. Então, enquanto você espera, não espere passivamente. Espere ativamente. Prepare-se, fortaleça-se, purifique-se, posicione-se. Porque o que está vindo é maior que qualquer coisa que você já viveu, e você precisa estar pronto para receber. O silêncio está quase acabando. A conquista está chegando. E quando ela chegar, você vai entender que valeu cada segundo de espera. Se essa palavra tocou seu coração de uma forma especial, se você sentiu Deus falando diretamente com sua situação, quero que você faça uma reflexão poderosa comigo. Olhe para trás e veja quantas vezes o timing de Deus, mesmo parecendo estranho no momento, se revelou perfeito no final. Quantas portas que se fecharam na sua cara abriram portas maiores. Quantos nãos protegeram você de caminhos que não eram os melhores. Agora escreva nos comentários: Deus não chegou atrasado. E compartilhe essa mensagem para que mais pessoas possam entender que o silêncio de Deus não é abandono, é preparação para algo extraordinário que está chegando. É como aquelas sementes que ficam meses debaixo da terra, aparentemente mortas, mas na verdade passando por uma transformação química complexa que resultará na árvore frondosa. O problema é que vivemos numa geração de resultados instantâneos. Queremos café solúvel, mensagens instantâneas, entregas rápidas, e transferimos essa ansiedade para nossa relação com Deus, como se Ele fosse obrigado a operar na velocidade da nossa impaciência. Mas aqui está uma verdade que vai libertar sua alma. O tempo de Deus não é lentidão, é precisão. Não é demora, é estratégia. Não é esquecimento, é planejamento perfeito. Marcos começou a ver isso quando, no terceiro ano, as portas começaram a se abrir de forma sobrenatural. Não apenas uma oportunidade de emprego, mas 3 propostas melhores que qualquer coisa que ele já tinha tido. Não apenas uma possibilidade de relacionamento, mas alguém que complementava perfeitamente a pessoa que ele tinha se tornado durante o silêncio. Será que você consegue ver que o que parece demora pode ser, na verdade, Deus orquestrando múltiplas circunstâncias para que tudo se alinhe no momento perfeito? Para um momento e pensa comigo. Se Deus tivesse dado a Marcos a primeira oportunidade que apareceu no primeiro mês de desemprego, ele teria perdido as 3 melhores que vieram depois. Se tivesse segurado o relacionamento que não era certo, teria perdido o relacionamento que era perfeito. O silêncio de Deus não é apenas sobre esperar por algo. É sobre esperar pelo algo certo, no tempo certo, com a preparação certa. Em Eclesiastes 3:1 está escrito: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. E essa não é uma frase poética, é uma lei espiritual. Existe um timing divino operando na sua vida que é mais preciso que o relógio suíço mais caro do mundo. Quantas vezes você já tentou forçar uma porta que Deus ainda não havia programado para abrir? A verdade é que muitas das nossas frustrações vêm de tentar acelerar o que Deus determinou para ser gradual. É como tentar forçar uma flor a desbrochar antes da primavera. Não só não funciona, como pode destruir toda a planta. Marcos entendeu isso quando percebeu que aqueles 3 anos não foram perdidos, foram investidos. Não foram tempo desperdiçado, foram tempo de preparação. Não foram período de inatividade divina, foram período de atividade invisível. E hoje, 5 anos depois, ele é pastor de uma igreja que cresce exponencialmente, é casado com uma mulher extraordinária e tem uma prosperidade que não é apenas financeira, é integral. Mas, principalmente, ele tem uma maturidade, uma profundidade que jamais teria desenvolvido se as coisas tivessem acontecido na velocidade que ele queria. Você está pronto para fazer as pazes com o silêncio de Deus? Porque aqui está o que quero que você entenda hoje. O silêncio não significa ausência. Significa concentração. Deus não está distraído com outras coisas. Ele está focado em você. Primeiro, porque não somos capazes de suportar a velocidade da glória. Pensa comigo, se Deus te desse hoje tudo o que você está pedindo, você estaria preparado para administrar?
Se a resposta viesse na velocidade da sua ansiedade, você teria maturidade para sustentar. O silêncio de Deus não é punição, é proteção. Não é esquecimento, é preparo estratégico. Durante esses meses difíceis, Marcos começou a fazer algo que nunca tinha feito antes na vida. Parou de correr atrás de soluções e começou a correr atrás de Deus. Não para pedir, mas para conhecer. Não para exigir, mas para entregar. E foi nesse silêncio ensurdecedor que ele ouviu pela primeira vez a voz que realmente importava. A voz do próprio coração alinhado com o coração de Deus. Você já parou para pensar que talvez o que você chama de demora seja na verdade o tempo necessário para você se tornar a pessoa capaz de receber o que Deus quer te dar? Porque aqui está o que descobri depois de anos caminhando com Deus. Ele não está interessado apenas em mudar suas circunstâncias, ele está interessado em mudar você. E mudança real, transformação genuína, não acontece em velocidade de micro-ondas, acontece em processo de gestação. Para um momento e pensa comigo. Quanto tempo demora para uma criança se formar no ventre da mãe? 9 meses. E por quê? Porque cada dia desses 9 meses é fundamental para que aquela vida esteja pronta para enfrentar o mundo exterior. O que você está vivendo agora pode ser exatamente isso, o período de gestação da sua nova temporada. E interromper uma gestação sempre resulta em perda. Marcos começou a entender isso quando parou de medir o amor de Deus pela velocidade das respostas e começou a medir pela profundidade da transformação que estava acontecendo dentro dele. A Bíblia fala, no Salmo 27,14, espera pelo Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Mas essa palavra espera no original hebraico significa muito mais que ficar parado. Significa confiar ativamente, aguardar com expectativa, preparar-se enquanto se espera. Quantas vezes você confundiu espera com inatividade? O silêncio de Deus, na verdade, é o laboratório onde Ele desenvolve versões melhores de nós mesmos. É onde Ele remove o que não serve e fortalece o que é essencial. É onde Ele nos ensina a diferença entre querer e precisar, entre urgência e prioridade. Durante o segundo ano de dificuldades, Marcos começou a entender isso quando parou de medir o amor de Deus pela velocidade das respostas e começou a medir pela profundidade da transformação que estava acontecendo dentro dele.